Olá, me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573, curso de Pedagogia à Distância na Uninter do Polo de Guarapuava. Esse é meu estágio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos no EJA. Eu vou falar um pouco sobre sobre programas e projetos da EJA, a parceria e evidência a partir da década de 1990. O termo parceria passou a ganhar esforço na sociedade civil e política. A EJA tem sido encaminhada em muitas localidades brasileiras mediante parcerias entre o poder público e a sociedade civil. Geralmente, as parcerias caracterizam-se por convênios que retratam a obrigação de cada uma das partes, ficando a cargo do governo e financiamento da empresa e da organização social. O encaminhamento pedagógico e da comunidade e organização para a participação das turmas de EJA. Fernandes apresenta algumas características de tais parcerias e a denomina de experiência do terceiro setor. Governantes recém-eleitos pedem o apoio da sociedade civil organizada para a implementação de algum projeto da importância local. ONGs competem por contratos governamentais com outras instituições públicas ou privadas, para dirigir pesquisas, para coordenar projetos, para executar segmentos de um trabalho maior. Agências multilaterais apoiam projetos nacionais com a condição de que a organização não governamental participe da sua execução. Grandes empresas nacionais e multinacionais adotam políticas de investimento social. Fundações norte-americanas apoiam projetos da promoção filantrópica empresarial na América Latina. Na década de 1990 em diante, é possível constatar no país a existência de um conjunto de programas voltados à EJA. Alguns deles são Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, Centros de Educação de Jovens e Adultos, CEBEJAS, Programa Brasil Alfabetizado, parceria entre secretarias estaduais da educação e entidades da sociedade civil, programas de alfabetização no contexto de universalidades da empresa, etc. A trajetória da EJA é bastante marcada por programas governamentais, campanhas e movimentos sociais parcerias, organizações de espaços públicos para o debate em torno da EJA. A exemplo dos ENEJAs, dos fóruns, encontros estaduais, entre tantas outras ações da sociedade civil e do poder público, o que inquieta a existência do analfabetismo e da baixa escolaridade da população brasileira em média dos anos de estudo, em pleno século XXI, ao lado da fragilidade da formação escolar daquela que tem acesso a ela. Para ilustrar o que se passa na sociedade brasileira ao final da primeira década do século XXI, utilizamos dados extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Eles revelam a pequena presença de analfabetos no país. Entretanto, expressam a baixa escolaridade da população. Cabe indagar a respeito dos resultados de tantos programas e campanhas, como se dá o funcionamento, o financiamento e a gestão pedagógica destes. Desigualdade e escolaridade. Porque a EJA é necessária? Para problematizar o que acontece no século XX, para problematizar o que aconteceu no século XX, vamos lembrar algumas estatísticas e situações atuais, amplamente divulgadas pelo IBGE. Somos cerca de 190 milhões de habitantes, estamos entre os países de pior distribuição de renda, 9,7% dos brasileiros são analfabetos completos. O Brasil é o país de maior concentração fundiária e 80% da população brasileira vivendo nas cidades.
Os movimentos sociais por moradia, transporte, saúde, educação, terra, etc., reiteradamente marcam presença no cenário sociopolítico brasileiro. Além disso, houve um aumento da participação privada na educação nacional, em especial na educação superior. Acrescentemos que os programas da EJA sofreram impulso nos anos de 1990, mediante parcerias dos governos municipal, estadual e federal com diversos atores organizados na sociedade civil, na intenção de promover a alfabetização e escolarização às pessoas que não concluíram os estudos na idade adequada. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001, descreve que os déficits de atendimento no ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram terminar o ensino fundamental obrigatório, embora tenha havido progresso com relação a essa questão. O número de analfabetos é ainda excessivo e envergonha o país. Atinge 16 milhões de brasileiros maiores de 15 anos. O analfabetismo está intimamente associado às taxas de escolarização e ao número de crianças fora da escola. Todos os indicadores apontam para a profunda desigualdade regional na oferta de oportunidades educacionais e a concentração da população analfabeta ou insuficientemente escolarizada nos bolsões de pobreza existentes no país. Cerca de 30% da população analfabeta com mais de 15 anos está localizada no Nordeste. Segundo dados citados do Plano Nacional da Educação, oriundos de pesquisa nacional por amostra de domicílios, em 1996, as taxas de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais no Brasil e região estavam dispostas: 14,7% no Brasil, 11,6% na região norte urbana, excluída a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 28,7% na região Nordeste, 8,7% na região Sudeste e 8,9% na região Sul e 11,6% na região Centro-Oeste, Brasil, 2001. A tabela informa a escolarização da população com base de dados de 1996, contagem populacional e do IBGE, referência ao Plano de Educação 2001. Conforme descrito na tabela, o analfabetismo está concentrado entre a população que tem acima de 40 anos. Também é significativo o número de 10% de analfabetos que possuem entre 10 e 14 anos de idade. Quanto aos que concluíram o ensino médio, há predomínio da faixa etária entre 30 a 39 anos. Se imaginarmos que aos 22 anos, um sujeito que tenha seguido regularmente as séries escolares terá condições de concluir 15 anos de estudo. Fica evidente que ainda há muito a fazer na educação pública para que a população atinja a escolaridade idealizada à necessidade. Essa é uma face da desigualdade no contexto escolar, ou seja, disparidade idade séria. Expressivo número de analfabetos com mais de 40 anos de idade. Menos de 10% da população brasileira nem possui ensino médio concluído. Essa era a realidade no ano de 1996, quando os dados foram levantados. Vamos verificar agora a realidade constatada no ano de 2006, o que muda em 10 anos na escolaridade da população. Dados referentes ao período 2006 a 2008, extraídos do IBGE. Demonstra a situação da escolaridade da população brasileira,
que possui 10 ou mais anos de idade. Podemos notar que as pessoas sem instrução ou com menos de um ano de estudo somam, atualmente, cerca de 10% da população da referida faixa etária, uma queda de aproximadamente 3% em relação aos dados de 1996, o que demonstra que a educação das pessoas adultas ainda é necessidade básica do país. Embora o analfabetismo esteja concentrado nas faixas etárias mais avançadas e as taxas tenham se reduzido, passando a 20,1% da população em 1991 para 15,6% em 1995, há também uma redução insuficiente do analfabetismo ao longo do tempo. As gerações antigas não podem ser consideradas como as únicas responsáveis pelas taxas atuais, pois pessoas entre 15 e 30 anos em 1997 somavam cerca de 21,4% do analfabetismo total. O problema não se resume a uma questão demográfica, como a reposição de estoque de analfabetos, além de fenômenos da regressão, é de se esperar que apenas a dinâmica demográfica seja insuficiente para promover a redução em níveis razoáveis nos próximos anos. Por isso, para acelerar a redução do analfabetismo, é necessário agir ativamente tanto sobre o estoque existente quanto sobre as futuras gerações. Notamos outra face da desigualdade e da exclusão social. A média de anos de estudo da população de cor preta e parda é menos que todas as regiões brasileiras. Mesmo nas regiões em que há predomínio da cor parda, os números são mais expressivos ainda, como é o caso da região Nordeste. Observamos que a maior média dos anos de estudo por parte da população encontra-se na região Sudeste. Em contraste com o Nordeste, é possível inferir que os fatores que interferem nesse resultado são concentração populacional da região Sudeste, concentração de escolas no espaço urbano, maior facilidade de acesso à escola, maior organização política da população na reivindicação, direcionada ao poder público, de escolas, creches, infraestruturas, etc. Disparidades sociais no interior das regiões relacionadas ao emprego, alimentação, saúde, a concentração de renda de um lado e a pobreza de outro. Realidade que se reproduz em cada cantinho do Brasil. O cenário que verificamos nos dados atuais não é muito animador. A educação continua sendo uma área que carece de maiores investimentos, seja na oferta da educação escolar, seja na disponibilidade de recursos para que as pessoas possam continuar os estudos, seja na formação e melhor remuneração de classe trabalhadora docente. As expectativas governamentais e dos movimentos populares foram desencadeadas por meio de campanhas que objetivam a alfabetização da população, e no caso dos movimentos populares, objetivo o desenvolvimento da consciência crítica da emancipação humana. O trabalho com os temas geradores ficou registrado na história da educação brasileira, especialmente nos trabalhos dos movimentos populares. A preocupação com o processo de conscientização e de libertação contínua, presente em movimentos sociais. A exemplo dos que lutam pela reforma agrária e no contexto de luta pela terra, empreendem a luta pela educação, em todos os níveis. São grupos que se preocupam com desenvolver a educação como ato de conhecimento e como prática coletiva. Por fim, estudamos a realidade educacional brasileira e notamos o índice de analfabetismo tem diminuído na sociedade.
Entretanto, o debate sobre analfabetismo funcional ainda é bem atual.